Oi pessoal, hoje é dia 22 de março e essa é a segunda semana oficial de quarentena da Espanha. Eu sei que esse tema da pandemia do coronavírus ou Covid-19 é um tema muito comentado ultimamente, então eu gostaria também de mostrar como que está a situação aqui na Espanha, mais especificamente em Barcelona, que é onde eu moro. Eu não sou médica e nem especialista no assunto, então tudo que eu vou falar aqui é sobre um ponto de vista leigo, de uma cidadã que mora num dos países mais afetados pelo Covid-19. Hoje a Espanha é o quarto país com mais casos confirmados, com 29 mil pessoas infectadas, atrás apenas da China, da Itália e dos Estados Unidos. E vendo a tendência dos números no Brasil, eu acredito que os casos vão aumentar cada vez mais no país, então esse vídeo serve até como uma dica de como lidar com algumas situações comuns da quarentena. Acho que para nós que moramos em Barcelona, a ficha começou a cair só há 10 dias atrás, quando a quarentena oficial foi confirmada. Antes disso, as pessoas estavam vivendo a vida normalmente, então você saía na rua, você encontrava muitas pessoas andando na rua, os comércios estavam abertos, era raríssimo você ver pessoas com máscara. Então assim, as pessoas estavam super tranquilas. E apesar de há 10 dias atrás já terem diversos casos confirmados na Espanha, em Barcelona, as pessoas ainda assim pareciam que a ficha não tinha caído. E eu falo isso inclusive de mim, porque para mim há 10 dias atrás estava tudo normal. Inclusive há 14 dias atrás eu cheguei a pegar um voo internacional, eu fui para um outro país aqui da União Europeia e o aeroporto estava muito tranquilo. Então o aeroporto aqui de Barcelona não tinha indício nenhum de que estava acontecendo uma pandemia. Não tinham seguranças, não tinha ninguém medindo temperatura. Inclusive as pessoas que estavam no aeroporto também não tinha ninguém de máscara. Eu não estava de máscara e eu fiquei olhando ao redor também, as pessoas estavam super tranquilas. Então era como se há 14 dias atrás a vida estivesse normal para todo mundo. E em relação ao número de pessoas que estavam no aeroporto, acho que aparentemente até tinha um pouco menos de pessoas do que poderia ser considerado num dia normal, mas ainda assim estava tudo tranquilo. Então assim, a ficha realmente não tinha caído. Até é irônico pensar como há 14 dias atrás eu estava tão tranquila. Eu não poderia nem imaginar que 4 dias depois de eu viajar, a situação ia mudar tanto. Mudou assim da água para o vinho. Então os comércios fecharam, as fronteiras fecharam, os países entraram em estado de emergência. E em 4 dias tudo mudou. É muito louco ver assim a rapidez de como as coisas se escalaram. Eu mesma, quando soube que as fronteiras iam fechar, não estava em casa. Então eu tinha ido viajar. 4 dias depois eu fiquei desesperada e felizmente eu consegui comprar uma passagem para voltar para casa, para Barcelona, no mesmo dia que as fronteiras seriam fechadas. Então, em questão de 4 dias, eu saí de um estado de tranquilidade para um estado de desespero. Em 4 dias, os aeroportos passaram de cheios para vazios. Vou deixar até uma foto de como estava o meu voo da Polônia para Barcelona, para vocês verem como estava vazio. E as pessoas que antes pareciam tranquilas, em questão de 4 dias, tudo mudou. O estado de espírito das pessoas foi de uma tranquilidade para um estado de desespero, um estado de realmente todo mundo ficou muito assustado. E se eu pudesse mandar uma mensagem para a Giovana de 14 dias atrás, acho que nem ela acreditaria o quanto as coisas mudariam tão rápido no mundo inteiro. Em Barcelona, oficialmente, as pessoas não podem sair de casa, com risco de serem multadas ou até mesmo presas. Por enquanto, o governo decretou que a quarentena vai até dia 30 de março, mas eu tenho certeza que essa data vai ser prolongada. E como já é de se imaginar, as farmácias não têm máscara, não tem gel, não tem termômetro. A gente está na segunda semana de quarentena aqui em Barcelona e hoje a gente vai no mercado para ver como é que está a situação. A cidade está bem vazia, assim, fora do normal, não tem muita gente circulando nas ruas e inclusive é proibido andar nas ruas se você não tiver um motivo. Então, os motivos podem ser ida no supermercado, farmácia, levar cachorro para passear por curtas distâncias e basicamente é isso. Então, se você estiver andando e não tiver um propósito e a polícia te parar, você pode ser até multado. E os restaurantes, inclusive, eles estão fechados para atendimento ao público, então a maior parte dos restaurantes está operando só através do sistema de delivery. Então, como vocês viram ali na placa, eles só aceitam o pedido dos aplicativos.
Estamos chegando no Mercadona, no supermercado. Ó, as ruas estão vazias, mas até tem algumas pessoas aqui agora. E já tem várias medidas de precaução para contenção dos vírus. Algumas faixas sinalizando para as pessoas não terem mais de 1 metro de distância, álcool gel na porta, então todo mundo que entra tem que higienizar as mãos obrigatoriamente. Aqui, ó, no chão. Acabou de entrar aqui no supermercado, pediram pra gente limpar a mão aqui, desinfectar a mão. O mercado tá fechando mais cedo, então geralmente ele fecha às 9, hoje fecha às 7. O cara me avisou, tinha segurança na porta com uma máscara até. Em relação aos legumes, algumas coisas estão em falta, mas até que tem bastante coisa ainda. Em relação aos produtos, nas cervejas faltam algumas. Pasta de dente também, tem alguns buracos. Mas assim, de uma forma geral, o mercado ele tá bem abastecido. Papel higiênico, como era de se esperar, não tem. Muitos produtos de limpeza, imagino que principalmente os que são desinfetantes estão faltando. E aqui também acho que era a parte de papel, enfim, bem em falta. E já os mercados, apesar deles estarem operando com horários mais limitados, fechando um pouco mais cedo, eles estão com um estoque bem bom, né? Então já estamos na segunda semana de quarentena. Eu já fui ao mercado algumas vezes durante esse período e tudo que eu precisei comprar eu consegui. Eu acho que se as pessoas forem conscientes e comprarem só o necessário, não vai faltar nada para ninguém. Então a gente precisa realmente pensar no coletivo. Claro que algumas coisas ainda estão em falta, como o papel higiênico, mas de uma forma geral o estoque dos supermercados está bem razoável. Então não tem motivo nenhum para você ir sair comprando 30 pastas de dente, 20 sabonetes, 30 latas de óleo, porque não tem. Vai ter sempre ali no mercado e se cada um for consciente e fizer a sua parte, comprar só o necessário, não vai faltar nada para ninguém. Se cada um colaborar, todo mundo consegue comprar o que precisa. E falando um pouco da operação do mercado, no geral o que eu tenho percebido é que alguns mercados, principalmente os menores, eles estão limitando a quantidade de pessoas que entram por vez. Então, alguns mercados pequenos, por exemplo, eles deixam 3 pessoas entrarem, eles travam a porta e você só consegue entrar quando uma pessoa sai. E também, nesses mercados pequenos, em geral, eles só deixam uma pessoa por família entrar. Porque, claro, né, tem mais famílias que querem ali comprar, então faz todo sentido. Em relação aos comércios pequenos, todos estão fechados aqui na cidade. Claro que eu não sou uma especialista de economia, mas eu já fico muito preocupada, porque eu imagino que, principalmente para os pequenos empresários, tempos difíceis estão se aproximando, não só aqui na Espanha ou na Europa, mas com certeza no Brasil também. O mundo com certeza passará por alguns meses muito difíceis no futuro. E falando um pouco de restaurantes, o único acesso que você tem é através dos aplicativos de delivery. Então, Glovo, Uber Eats, Deliveroo, por exemplo. Então, os restaurantes, apesar deles estarem fechados para o atendimento ao público, eles ainda podem operar o delivery. Então, se você quiser pedir comida, alguns restaurantes ainda estão fazendo entrega. Então, isso é uma coisa bem interessante. Isso, claro, por enquanto, né? Porque o governo também a qualquer momento pode decretar que até o delivery não pode operar. Então, em alguns países, inclusive, eu sei que os governos já fizeram isso e os restaurantes tiveram que fechar por completo. E falando um pouco sobre hospitais, eu felizmente não precisei ir a algum. Até onde eu sei, eu não peguei a doença, mas pelo que eu ouço das notícias, tá bem complicada a situação. Os hospitais estão super lotados,
muitos não têm equipamentos, materiais que eles necessitam, como por exemplo as máscaras cirúrgicas. E por isso que a quarentena é tão importante, principalmente assim, para nós que somos jovens, às vezes a gente pode ter até o vírus e não saber. Muitos jovens, inclusive, são assintomáticos, né? Aliás, muitas pessoas são assintomáticas para o coronavírus. Então é muito difícil saber se você tem ou não. Você pode estar, então, propagando a doença, né? Contaminando grupos vulneráveis sem saber. Então, obedecendo a quarentena, ficando em casa, você evita propagar a doença e evita superlotar ainda mais os hospitais. Agora é a hora da gente fazer a nossa parte para conter a pandemia. Então, a melhor forma da gente fazer isso é ficando em casa. Não é hora de viajar, não é hora de vir para a Europa, não é hora de sair do Brasil. Fique em casa e faça a sua parte. Vamos pensar no coletivo. Acho que se cada um fizer a sua parte, a gente vai conseguir ajudar a conter a pandemia. E agora, dando uma opinião super pessoal minha, eu acho que a Espanha foi um pouco negligente, porque ela resolveu fechar as fronteiras e decretar o estado de emergência quando já tinham mais de 3.000, 4.000 casos confirmados. E eu realmente espero que no Brasil as pessoas tomem consciência antes e fiquem em casa, porque realmente a situação fica bem complicada quando os casos saem do controle. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima.